E existem, e são vários, né? São muitos átomos, e que eles estão em movimento, formando e desformando as coisas. Então, ele preserva a noção de ser, mas preserva também a noção de movimento. O movimento não altera o ser, por quê? Porque o ser é átomo, mas ele altera a congregação dos seres, né? Quando um determinado número de átomos se congrega, eles formam uma caneta, né? Se eles congregam diferente, eles formam uma tesoura. Se eles congregam diferente, eles formam um sapo. Se congregam diferente, eles formam uma árvore, né? Então, sapo, caneta, tesoura e árvore é a mesma coisa quando você reduz tudo ao elemento menor, que é o átomo. Essa é a lógica, né? E para o Demócrito, esses átomos, eles não se juntam intencionalmente, né? Não há um plano, um projeto, uma finalidade, né? O Demócrito vai propor a ideia de vórtice. O que é o vórtice, né? É como se fosse uma espécie de tempestade, assim, uma espécie de caoticidade, né? E os átomos, eles vão se chocando uns com os outros, e quando eles se chocam, de vez em quando eles se grudam, né? Eles se encaixam com os outros. E quando eles se encaixam, por acaso, forma coisas que existem, né? Então, tudo que existe veio do acaso, volta para o acaso, e assim ele explica o movimento, ele explica a transformação e ele explica como é que o universo ele permanece sempre o mesmo, né? A quantidade de átomos do universo é sempre a mesma. E aí é lógico, né, que ele então propõe uma ideia, quase que uma epistemologia, uma metafísica materialista ao extremo, né? Porque para ele tudo é átomo, tudo, inclusive aquilo que ser espiritual. Daí o Demócrito não chega a derivar uma ética, mas dá para derivar, né? Se você deriva uma ética da materialidade dos átomos, o que acontece, né? Tudo o que é ético é aquilo que é aquilo que é matéria, depende da matéria. Então não há uma ética fundada, por exemplo, na ideia de bem, de justiça, de amor, de bondade. Não. A ética é fundada na ideia do amor que eu sinto no ato de amar materialmente, né? É uma ética materialista. O Marx vai aproveitar essa ética materialista para dizer que a base material do comportamento da moral humano é a economia, é o dinheiro, né? E é isso que determina se você é feliz ou não. É a possibilidade de você ter meio de subsistência, já que esse encontro de átomos que é o seu corpo deseja, nesse momento, comer, nesse momento, transar, nesse momento, ver o sol, nesse momento, dormir. E isso é a ética. E se você não come, não dorme, não vê o sol de maneira eficiente, boa, né, e satisfatória, você não é feliz, e não sendo feliz, você não é um ser moral. Se alguém impede você disso, está agindo de maneira imoral. Por isso que o Marx vai propor o comunismo, né? O comunismo é todo mundo vivendo com tudo, né, que é necessário para a vida boa, sem que nenhuma das necessidades materiais humanas seja inexistente, né? Ou seja, negada a nenhum ser humano, né? Essa é a ideia do Marx que ele vai tirar lá do Demócrito, né? E, de certa forma, também vai tirar aqui do Epicuro também, em um sentido. Bom, e o aí Epicuro, expressa mais uma vez, né, as variáveis da competitividade, né? Que para ele, a competitividade, para o Marx, só. a competitividade é uma construção da ideologia capitalista burguesa, né? Então, É isso. Segundo o que ele entende por isso, né? Mas aí é, a prática mostra que é o que ele disse. Olha, eles tentaram entender a realidade, nós precisamos mudar essa realidade. isso. Então, assim, ó, a realidade hoje, ela não é real para Marx, né? Ela é uma ilusão, né? É um projeto de enganação coletiva do capitalismo. O homem de verdade não é assim. O homem de verdade é colaborativo. Mas o capitalismo deturpou o homem verdadeiro, fazendo ele virar competitivo. Temos que acabar com a competitividade. Como? Acabando com as desigualdades sociais, por exemplo. E interessante, quem financiava para que Marx conseguisse escrever era quem? Um cara capitalista, né, velho?
Que é o Engels, né? O Engels, ele era... O Engels, o pai do Engels, ele era dono de fábrica, né? Sim, né? E porque ele era dono de fábrica, né? O pai do Engels, o Engels tinha tempo livre para poder fazer o que ele quisesse, né? Colocar a caraminhola que ele quisesse na cabeça dele e financiar o Marx. É hipocrisia pura aí, entendeu? Mas é que assim, né? A ideia é a seguinte: fortuitamente, né? Por acaso, né? O capitalismo ele é a sua própria contradição, diria o Marx, né? Porque ele formará as mentes intelectuais, né? E as forças produtivas que serão a sua própria destruição. Quando o capitalismo, então, ele constrói empresas gigantescas, né? Com muita gente trabalhando na empresa, ele propicia o quê? Que eles estejam juntos e possam se unir e falar: peraí, nós somos explorados, somos a maioria, aquele cara nos explora, ele é minoria, vamos lá e vamos tirar ele do poder e vamos dividir a fábrica entre nós, né? Ou seja, o capitalismo constrói as condições necessárias para a sua própria destruição. Mas para o Marx, né, eu tenho a impressão, né, aí, assim, né, o Marx ele tem várias fases, né? Para mim, ele imaginava que isso ia acontecer meio que naturalmente, assim, né? Naturalmente as pessoas iam ficar tão ricas, o capitalismo, né, tão rico que não haveria mais necessidade, né, das pessoas querem acumular mais, né? Só que, né, bom, o Marx ele fala que ele é um humanista, né? Eu acho que não, né? Eu acho que ele não entendeu. Vamos deixar para discutir quando chegar a época dele, né? Ainda não chegou a hora dele, não. Senão a gente avança muito, porque é muita informação sobre ele. Ele é uma fonte de hipocrisia, entendeu? Que é a realidade hoje. Mas deixa para quando chegar. A gente vai chegar lá nele, não vai? Vai chegar. Mas aqui, o que é interessante aqui, só que eu tô trazendo o Marx, é porque o Marx ele fez a tese de doutorado dele em Epicuro e Demócrito, né? Então, assim, agora as ideias se conectam bem no sentido, né? Mas vamos entender isso aqui primeiro para depois entender lá da frente, né? Bom, então, elemento número 1, né? Nada nasce do não ser. Ó, porque, do outro modo, tudo poderia absurdamente gerar-se de qualquer coisa sem necessidade de nenhum semi-gerador, né? Semi-gerador aqui não é espermatozoide, não, né? É origem, né? O que o Epicuro está falando? Nada nasce do nada. Então, ele não acredita, em hipótese alguma, em uma criação ex nihilita, né? Para ele, tudo se origina do caos e volta para o caos, né? Que é a ideia... Zac, sem te atrapalhar, só comentar o negócio que eu ia comentar contigo, senão eu vou esquecer. A Shirley vai fazer o trabalho de conclusão de curso dela num livro de gastronomia que o cara escreveu lá em Paris, né? O cara passou em Paris lá, escreveu sobre gastronomia, e o orientador dela, que o Fred saiu aí, senão o Fred vai esperar o Fred voltar. E aí, o orientador dela conseguiu ontem uma live, não uma live, né, mas uma chamada ali no Zoom com o escritor do livro, né? Com o escritor do livro. E aí eu tava aqui fazendo comida em casa e ouvindo o cara falar, velho. Eu falei, nossa, velho, o cara escreveu um livro sobre culinária e ele tá colocando a culpa no Bolsonaro em tudo, mano. Que merda é essa, cara? Você acredita nisso, velho? É porque o Bolsonaro fez acabar o milho da minha casa. Cara, eu falei, nossa, velho, só para não perder, que senão eu esqueço aqui. Aí ela vai participar, o cara ela vai escrever sobre culinária e a língua portuguesa, entendeu? Não sei como é que ela vai conseguir fazer isso, mas enfim. Super interessante. É o que ela vai fazer e o cara conseguiu, né? Uma live com o escritor do livro. Eu falei, nossa, aí eu olhei a foto assim de longe e falei, não, vou falar, porque tá gravado, né, cara? Vai jogar no YouTube essa aula aqui, né? Tá bom, continua aí. Então, o que acontece, né? Nada nasce do nada e nada vira nada, né? Tudo é alguma coisa em primeiro lugar e, em última análise, tudo virará aquilo que ela era antes, né? Nós nascemos de uma fortuita união de átomos e a minha morte é a desunião desses átomos para se tornar outra coisa, né? Outros átomos, né? Aí, então, o Epicuro está preservando aqui o ser, né? Ou seja, o universo ele está pronto, né? Está dado aí. Não há criação no universo, né? O que há é uma espécie de é, modelagem, né? Modelagem. Usando aqui aquela ideia do demiurgo, né? Do modelador, né? Seria mais ou menos isso. Mas é uma modelagem que, para Epicuro, ela não tem uma necessidade de ser inteligente, não, né? Ela é totalmente por acaso, né? E aí, então, ele fala, bom, a realidade na sua totalidade, né? Sempre é como sempre foi, né? E nunca mudará. Nota bem, né?
Se a realidade é hoje como sempre foi, não há por que a gente querer uma realidade diferente da que nós temos. O que nós temos que fazer é procurar viver ao máximo de acordo com a natureza. Aqui o Epicuro está fazendo uma distinção. A vida da sociedade, a vida da cidade, da polis, para Epicuro, não é natural. Né? Não é natural a política, não é natural o consumo, não é natural a competitividade, não é natural o casamento. Tudo isso não é natural para Epicuro. Isso são construções de controle, né, dos fluxos da vida. O que é natural é comer, é dormir, é fazer amizade, é conversar, é buscar prazer, né? Isso que é natural. O resto não. Então, viver de acordo com a natureza é viver de acordo com o mínimo que o ser humano né? O mínimo necessário. Bom, no segundo momento, então, o primeiro ponto é esse da física. O segundo ponto é esse todo, ou seja, a totalidade da realidade, é determinada por dois componentes essenciais: os corpos e o vazio. E veja que o vazio aqui, ele não é o não ser. O vazio, ele é um espaço, né? Vazio é um espaço que que coexiste com o átomo. O átomo se move no vazio. O que é o vazio? O vazio é um espaço de movimentação do átomo. Portanto, ele não admite a ideia do não ser. Ele só admite a ideia de que existem duas coisas. Existe espaço e existe átomo. Com a existência do átomo, ele afirma a existência do corpo. Com a existência do vazio, ele afirma a existência do movimento. O movimento existe no vazio e o átomo existe por causa do corpo. Veja bem, né? Então, o átomo, eu sei que ele existe porque os meus sentidos, né, a minha sensação assim determina, a minha empiria, e o vazio existe como inferência. Lembram que é inferência? E inferência, nesse caso, né, é uma conclusão que eu tiro das informações que eu percebo, mas que eu não estou, de fato, atestando pela empiricidade. A minha experiência não conhece o vazio, mas a minha percepção dos corpos e da sua transformação reconhece o vazio. Aqui, então, nós temos o quê? A defesa do movimento. Isso aqui é importante, porque se há movimento, há algum tipo de transformação. O que não há é não ser, né? Sempre há o ser alguma coisa. E aí, no ponto 3, ele vai dizer: a realidade é infinita, infinita como totalidade, né? Ou seja, existem espaços infinitos e existem átomos infinitos. Né? E aí ele vai fazer uma reflexão, né? Que se existissem átomos, espaços infinitos e átomos finitos, os átomos eles se perderiam no espaço, né? Porque se o espaço é infinito e os átomos são finitos, e os átomos podem ir para qualquer lugar do espaço, eles poderiam ir para o infinito e nunca se encontrar. Se os átomos são infinitos e o espaço é finito, não poderia haver movimento, né? Por quê? Porque um espaço finito seria completamente ocupado por infinitos átomos. Então, para que exista um equilíbrio entre os dois eles precisam ser infinitos, tanto espaço como átomos. Isso aqui é o que é uma novidade, né? Que o Aristóteles diria: isto é um absurdo. Porque toda vez que você joga algo para o infinito, você admite que é impossível para a mente humana compreender. Porque a mente humana nunca pode compreender o infinito, porque ela não consegue delimitá-lo por meio da sua empiricidade. Né? Então, quando o Epicuro fala que a realidade é infinita e que o espaço é infinito, ele está fazendo aqui uma espécie de chute, né? Não é uma conclusão da razão. Da razão que eu falo é uma conclusão lógica, né? É uma conclusão por necessidade. Né? É como dizer assim: Deus existe, né? Alguém fala, Deus existe. Mas como é que você sabe? Não, porque eu preciso que ele exista para que a minha vida tenha sentido.
Isso não é uma conclusão lógica, né? Isso é uma conclusão afetiva, né? Emocional, né? A conclusão lógica seria por outra via, né? Então, observação, empiricidade e tal. No caso do Epicuro, ele quer fazer uma ciência aqui, né? Ele quer fazer uma ciência que parte de uma certa lógica. Mas na lógica dele, ele começa a utilizar elementos de afetividade, né? Que não é elemento de racionalidade pura. E para Epicuro não tem nenhum problema, mas assim, é só para a gente perceber isso. Então, o infinito para Epicuro não é absurdo. O que é o contrário do que era para Platão, do que era para Aristóteles e do que será para a Idade Média inteira. Né? Isso aqui é bem importante, por quê? Porque se o infinito ele existe, então o nosso conhecimento ele está condenado. Nós não podemos conhecer. Se o infinito existe, nós não podemos conhecer. Por quê? Porque se a nossa mente não abarca o infinito, logo sempre haverá algo que a minha mente não conheça. Portanto, tudo que eu afirmar de algo terá um outro algo que eu não sei que também poderá ser afirmado. Logo, o conhecimento vira relativo e o relativismo ele se estabelece como padrão fundamental, né? Se nós, né, acreditamos no infinito, nós acreditamos no relativismo. É assim que funciona. E o Epicuro vai mergulhar no relativismo, uma vez que ele vai admitir a existência do infinito como algo correto. Tá tudo bem até aqui? Tá de boa, velho. Deus é infinito, né? Esse é um problema sério, né? Se Deus é infinito, bom, a gente não pode conhecer Deus, né? Se Deus é infinito, tudo aquilo que ele diz de si pode, em algum lugar, não ser como ele disse, porque a infinitude, ela não pressupõe a existência de algo absoluto, né? A infinitude, ela é o não absoluto, justamente porque ela é infinito, né? Ele não tem fim. Então, não sei, a ideia de Deus ser infinito, né, é uma ideia que é estranha, né? É estranha à mente humana. Deus não pode ser infinito, né? Deus tem que ser outra coisa, né? Talvez ser complexo, mas não infinito. Muito bem. No caso do texto bíblico, sim, né? Você vê que ele vai para outro caminho, né? Fala assim, ó, ao invés de entender Deus pela razão, né? Pela razão lógica, matemática e tal, você vai ter que entender Deus por uma outra relação, né? Que é uma relação, primeiro, né? Afetiva, né? Emocional, né? Então, Deus ele é um ser que se relaciona com o homem de maneira emotiva e não de maneira racional, né? Ele não é infinito, mas ele por ser emotivo, né? Ele não é necessariamente uma constante. Aqui é outro problema, né? Deus não é constante no sentido de que como as minhas emoções elas são inconstantes e eu só compreendo Deus a partir delas, eu posso sempre estar compreendendo Deus de uma maneira equivocada por causa das minhas emoções, né? Então não é que Deus ele seja inconstante, né? É porque a minha compreensão dele é inconstante porque ela é emotiva e ela não é racional lógica. Para mim, o erro dos escolásticos, né, justamente esse, é de tentar entender Deus pela lógica, né? E aí Deus vai ficando cada vez mais numa caixinha, né? O problema é que de vez em quando Deus vai lá e faz um milagre e a caixinha é explodida pelo milagre, né? Assim, a lógica ela falha no milagre, né? Porque o milagre é um ato de amor, não é um ato sei lá, né? De lógica, né? Bom, é, a composição dos corpos, né? Então, o Epicuro vai falar que alguns corpos são compostos, outros são simples, né? Os compostos somos nós, né? E os simples são os átomos, né? Então, a dois ele usa a mesma palavra, né? Eu sou um corpo e um átomo que forma o meu corpo também é um corpo, né? O átomo é necessário para não admitir uma divisibilidade infinita dos corpos, né? Aí ele cairia no não ser, né? Então, há infinitos átomos, há infinitos espaços, mas cada átomo em si é finito, né? Cada átomo é delimitado. E aqui é que o Epicuro salva o conhecimento, senão ele estaria perdido, né? Se nós pudéssemos dividir o átomo em infinitos, nós nunca conheceríamos átomo nenhum, né? Então, uma vez que o átomo ele é o limite, né, da divisibilidade, logo eu conhecendo o átomo,
eu conheço alguma coisa da realidade. Isso é o que o Epicuro está falando. Eu sou o quê? Eu sou um conglomerado de átomos. Átomos de fogo, átomos de terra, átomos de ar, átomos de água, átomos de desejo, de vontade, de tal. E ao conhecendo esses átomos, eu conheço este aglomerado que sou eu, né? Esses átomos, eles se desfazem, eles se desagregam e reagregam, e assim eu vou conhecendo o mundo, né? Porque eu conheço os átomos que os formam. Essa é a ideia dele. E aí nós temos aqui uma diferença entre o atomismo do Epicuro e do Demócrito, né? Para não dizer que os dois são a mesma coisa, né? Então, os antigos atomistas indicavam como características essenciais do átomo a figura, a ordem e a posição. Olha só, né? Então, o que é o átomo lá para Demócrito, né? O átomo para Demócrito é a figura, ou seja, né, é a matéria, é a ordem e a posição desta matéria. Então, a ordem é onde, como é que ele se encaixa, e a posição é como é que esse encaixe foi feito. Dessa forma, a gente entende que os átomos, eles estão todos no mesmo círculo, né? No mesmo vórtice, se encaixando por posições aleatórias, né? Mas quando se encaixa, ele tem lá a posição específica dele. O Epicuro ele vai mudar essa chave, né? Ele vai falar que sim, os átomos são figura, figura é a matéria, né? É aquilo que eu vejo, mas eles também têm peso ao invés de ordem e têm grandeza ao invés de posição. Aqui vai entrar alguns conceitos dele. Então, os átomos possuem formas de todas as espécies, não apenas regulares de caráter geométrico. Aqui é uma mudança. Para o Demócrito, os átomos eles possuíam formas geométricas, né? Então, um era triangular, o outro era quadrado, hexagonal, né? Forma geométrica diferente. E quando eles se chocavam, aquelas formas se encaixavam uma na outra, né? Então, o quadrado se encaixa com o quadrado, que se encaixa com o triângulo, que se encaixa com outro quadrado, com outro triângulo aqui, então vai formando formas geométricas, né? No caso do Epicuro, não. Os átomos são mais parecidos com peças de quebra-cabeça, né? Eles têm formas bizarras, assim, né? Totalmente diferentes. E aí, eles, quando se encaixam, né? Eles se encaixam de acordo com o formato que eles têm. Ah, claro, né? Que eu falo quebra-cabeça aqui, aquelas pecinhas, né? Que são papel, né? Mas se você pensar num quebra-cabeça tridimensional, é mais ou menos isso que ele está falando, né? Então, quando um átomo encaixa no outro, é porque ele encontrou uma forma muito, muito, muito específica para encaixar. Não é que nem somente fossem quadrados, triângulos, retângulos e tal, né? O encaixe é mais fácil, vamos dizer assim. Não. O Epicuro está falando, para que haja encaixe das peças, é preciso que haja um encontro muito mais específico do que o encontro de Demócrito. Então, no caso, o Demócrito ele admite um acaso muito maior do que o Epicuro. O Epicuro já começa a entender que a vida, a realidade material, ela só acontece por meio de determinadas regularidades, né? Regularidade no sentido que certos átomos eles precisam de outros átomos para se encaixar. Por que isso é importante? Quando a gente pensa na moral, a gente vai falar assim: a moral de determinado tipo de homem, né, ou tipo de ser, ela é específica para aquele tipo de ser. Por quê? Porque naquele ser, aqueles tipos de átomos se juntaram naquela específica forma. Então não dá para você aplicar a mesma lógica de moralidade para um ser diferente de outro, né? Um ser de gênero diferente, né? Seres da mesma espécie terão lógicas de moral parecidas. Seres de espécies diferentes, lógicas de moral desiguais. Daí você não pode, em hipótese alguma, equiparar a moralidade de um cachorro, né, com a moralidade de um ser humano, né? Não pode dizer que, né, esse pessoal do veganismo aí, né? Os animais, eles têm a mesma dignidade, né, do que o ser humano tem, né? Não, isso é absurdo, né, pro Demócrito. Por quê? Porque os átomos que formaram o animal, eles são diferentes na sua forma dos átomos que formaram o ser humano. E essas diferenças dão a cada um tipo de moralidade específica e até de hierarquia específica com relação à ordem da realidade. Pode falar.
Então, existe um princípio de moralidade para Epicuro, né? Então, não é desconsiderada a inexistência da moralidade, né? Não, existe, e existe, ele é forte pra caramba. Aí, tá. É porque a gente vive hoje que alguns princípios morais, não vou falar de princípios morais, as pessoas falam que moral, que verdade é relativa, né? Esse relativo, a verdade é relativa, que a verdade absoluta ela não existe, a gente vai vivendo conforme a opinião que cada um tem, desconsidera qualquer princípio moral, mas a gente percebe, pelo menos eu estou percebendo aqui, e aí não estou discutindo a questão da se é correto, se não é correto, mas que existe um princípio moral, né? Não se exclui da equação a moralidade. Não te ouvi, não. Tá mudo o teu microfone. Tá mudo, tudo mudo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Tá. Então é o seguinte, não, o Epicuro ele vai afirmar categoricamente que existe uma moral, mas uma moral natural. Ele não quer uma moral construída por meio de artifícios assim, sistemas, né, filosóficos complexos, né? Aí, Lennon, vai ser assim, por exemplo, né? Uma moral sexual, né? Qual é a moral sexual natural? Natural, né? É a monogamia? Aí, ou é a heterossexualidade, vamos dizer assim, né? Aí você fala assim, olha, mas na natureza, né? Animais precisam copular para ter filho, né? O Epicuro vai dizer, mas quem disse que sexo é para ter filho, né? Sexo é sexo, ter filho é ter filho, são coisas diferentes. E eu posso projetar um filho por meio de uma relação e, ao mesmo tempo, ter relações onde eu não tenho interesse em ter filhos. A pergunta dele é: isso é natural dos seres humanos? É natural a esse conjunto de átomos praticar sexo independente da procriação? Aí ele vai perceber, olha, esse desejo, né, ele está presente nos seres humanos, mas ele tem que causar competição, angústia, ansiedade, depressão, perturbação. Se você tem um sexo livre, né, como é o caso, por exemplo, dos hippies, né, você não tem nada disso, né? Mas se você tem regras sexuais estabelecidas, né, olha, você não pode ter relações com tais e tais pessoas, porque tais pessoas pertencem a outras pessoas, e aí você começa a ter regras que ele fala que são antinaturais. Então, eu não tenho certeza se é isso mesmo, né? Mas, a meu ver, o Epicuro ele admite uma sexualidade muito livre nesse sentido, porque ele vê que ela é próprio da natureza humana, né? E essa questão da monogamia, do casamento, ela não é natural do ser humano, ela é uma construção social, né? Para manter outros padrões existentes, como a herança, como a parentalidade, como as relações de aliança, né? E que deveriam não existir para ele também. Não sei se ficou claro. Não, sim, eu entendi, mas ele tem um princípio moral. Isso é a ideia, ele tem um princípio moral. Se ele vai estar correto, se ele não vai estar correto, se é parte da natureza, se não é parte da natureza. Então, existe um princípio moral que emana de dentro dele e que surgiu de algum lugar, né? Então, ele tem essa moral. A gente pode entrar até numa outra discussão, tá? Mas por que o entendimento de moralidade dele é correto e o do fulano, o outro não é correto? Aí vai entrar numa discussão, entendeu? Mas eu só quero entender que existe um princípio moral, né? Perfeito, existe. Existe isso, esse princípio moral existe, e eu vou falar para você uma coisa. Para mim, ele existe em todos os filósofos, mesmo aqueles que falam que não tem, né? Sim, porque ele tem uma outra moral. É esse o ponto onde eu quero chegar. Então, existe um princípio de moralidade mesmo que nego diga que não existe. Ó, não, entendeu? Então, se você relativiza a verdade e a moralidade não existe, você já está dizendo que você está partindo de um princípio. Uma visão. E esse negócio de relativizar a verdade, ela também, assim, em alguns filósofos, né, ela vai ser mais ou menos, né, também, né? Porque você fala assim, não, eles vão relativizar não a verdade, né?
mas é a capacidade humana de encontrar a verdade. Não, a verdade existe, ninguém está negando isso, né? O que nós estamos falando é que a gente não tem condição de encontrar essa verdade. Com o passar do tempo, que nós vamos ter cada vez mais, né, é uma filosofia que desconfia da capacidade humana de compreender a realidade, né? Lá em Platão, nossa, o Platão e Aristóteles falavam assim, nossa, não, se tem alguma coisa, se tem um ser no universo capaz de compreender a realidade, é o homem. Esse é o único ser que tem potência para isso. E aí, quanto mais o tempo passar, mais a gente vai ter na filosofia o pessoal falando, não, o homem é só outro animal entre tantos outros, tão idiota e tão limitado como outros, né? Então há uma sei lá, né, uma desconfiança, né, permanente, né, na história da filosofia sobre os limites do conhecimento humano, né? Mas você tem razão. Com relação à moral, por exemplo, né, o Kant, né, só para dar um exemplo, o Kant ele desenvolveu um sistema filosófico fudido, assim, né, para explicar o conhecimento humano. Ele chega no final dizendo, bom, o conhecimento humano é super limitado e não conhece a realidade, mas agora o Kant escreve um livro chamado Moral Prática, né, Crítica da Moral Prática, para falar, já que nós não conhecemos a realidade, vamos fazer uma moral aqui que vale para todo mundo, né? Ou seja, sempre existe uma moralidade estabelecida na filosofia, sempre. Por mais que o cara não seja um filósofo moral, sempre. Sempre vai partir de princípio. E tem muito essa ideia da antropologia respeitar as culturas, né? Se fala muito isso. Precisa de respeitar a cultura A, a cultura B, porque isso é o povo, não sei o que lá. Só que quando você fala, tá, então eu tenho que respeitar o nazismo, que é uma cultura também. Eu tenho que respeitar o nazismo, não tem? Não. Aí já, não. Então você tem um princípio moral, você tem um princípio valor, você tem um princípio antropológico, né? Aí o seu tá certo, aí o meu tá errado, então você vai dizer o que é certo, o que é errado, né? Dentro da antropologia ou dentro da moralidade, né? Da civilização que desenvolveu, né? Aí pela qual a civilização foi desenvolvida. Então, assim, começa a ficar um negócio, você começa a descobrir, peraí, não é você que está certo, então a gente tem que perseguir, que nem você falou aí, perseguir a verdade. Onde é que está essa verdade? Onde vem esse princípio moral? Qual é a origem desse princípio moral? Aí é uma pergunta que fica, né? Exatamente. E aí, importante, você colocou aqui a antropologia, né? Isso que você falou agora é um nó, né? O nazismo, é assim, né? Talvez não seja até... Todo mundo meio que não gosta, né? Mas se você parar o Talibã, né? O Talibã é uma cultura, né? É uma cultura. Está aí presente, né? Eles foram invadidos pela União Soviética, foram invadidos pelos Estados Unidos, eles foram acossados pela China, ou seja, é uma cultura que sobrevive e resiste, né? Só que, bom, né? Casa menina de 12 anos com velho de 40, sei lá, né? Mata homossexual, estrangula cristão na rua, né? Faz. E aí, agora, né? Como é que faz, né? Antropólogos, né? Né? Não, não, o pior é assim, dá para você respeitar isso, né? Assim, de fato, né? Eu digo o seguinte, existe um princípio moral universal, tem que existir. Agora a questão é de quem é esse princípio, quem é o possuidor desse princípio moral, porque ele surge de algum lugar, ele tem alguma origem. Aí você vai, tem o Talibã, tem o nazismo, tem o comunismo, tem o fascismo. Caraca, todos esses caras são parte de princípios morais que eles entendem por civilização. Então, aí você vai dizer assim, Fred, perdão, Leno, baseado na antropologia, né? Que a moral é relativa a cada povo, né? A moral é relativa a cada povo. Mas a pergunta é, existe uma moral estrutural, né? Que é parte da estrutura humana? Aí o Kant vai tentar resolver isso e o Levi-Strauss também, né? Bom, uma coisa que eu posso adiantar é que, para o Levi-Strauss, a moralidade ela tem a ver com as regras sociais. E as regras sociais, elas aparecem na história da humanidade, para Levi-Strauss, né? A partir de uma regra fundamental, que é o incesto. Então ele vai falar assim, todas as regras humanas, a moral humana, ela nasce no momento em que o primeiro homem, né, assim, o primeiro homem genérico, né, disse, com esta mulher nós não podemos nos relacionar, porque ela é a nossa mãe, irmã, sei lá, qualquer coisa assim, né? E aí começa a criar toda a moralidade para poder fundamentar
aquela restrição sexual, né? Bom, é onde ele colocou a moral, entende? O Levi-Strauss colocou a moral numa interdição sexual. O Platão e o Aristóteles colocavam a moral no mundo espiritual, né? Qual dos dois tá certo, né? Um é materialista, o outro sei lá, né? Idealista, né? O outro é intelectualista, né? Então, você vai colocar sua moral em algum lugar, mas sempre haverá. Com toda certeza, Fred, Lennon, perdão, com toda certeza, sempre haverá uma moral. A questão é você saber onde ela está ancorada. Com relação à moral universal que você colocou, ela só existe, ela só existe teoricamente. Ela não existe na prática empírica. Não sei se você. Beleza? Então, mas assim, ó, qual é o princípio? Então, qual é o princípio moral que vale para todo mundo? O, Léo, Certo? Aham. Então, o que acontece é que ó, tanto o Scruton como o Thomas Sowell, o C.S. Lewis vão partir do princípio desse desenvolvimento moral da lei natural, né? E aí o Ben Shapiro vai trazer aquela ideia, né, das leis de Atenas e Jerusalém, né? Ele vai partir aham. desses dois princípios, né? Atenas e Jerusalém, moral judaico-cristã e as leis naturais grega como princípio moral norteador da civilização ocidental, né? Ele vai estabelecer essa premissa aí para poder desenvolver a moralidade. Que dentro dessa moralidade vai estar ali, né, essa ideia de competitividade do ser humano, que é uma lei natural. Aí ele dá exemplo, inclusive, da gravidade. Você consegue mudar a gravidade? Não, é uma lei imutável. Então, as leis naturais, você não consegue ali você modificar. Você pode até não obedecer a algumas delas. E aí você provoca um caos ao não obedecê-las. Você foge da ordem que está estabelecida. Né? Então, eles partem com o princípio universal de moralidade, né? Tanto todos eles, desse princípio, né? Jerusalém e Atenas, né? Leis naturais e moral judaico-cristã. Né? Ah, mas isso só vale para o Ocidente, né? E o Oriente. Para o Ocidente, para a civilização ocidental. É. Não, ele é francês, né? Da calça leve? É. Ah, eu não tô lembrando desse. Eu não sei. Não, não foi ele, não. Mas eu não lembro. Foi um industrial, né, que inventou, né, a calça jeans, né? Para trabalhar. Americano. Foi americano. Ah, então não tô. Não... Peraí. Mas você falando da marca de jeans, né? Não. Não. Até onde eu sabia, a calça jeans foi um produto criado para trabalhar em minas nos Estados Unidos, né? Minas de carvão, que era um produto era um tecido que era mais resistente, né? Mas é só até onde eu sei, né? Aí pode ser que eu esteja enganado. Porque então, o caso Levi-Strauss, né? Ele vai falar o seguinte: se você pegar todas as culturas do mundo, todas, sempre tem uma regra que está presente em todas elas, que é a de que em é, determinadas mulheres não podem pertencer a determinados homens, né? Sempre. Aí vai mudar de cultura para cultura, né? Tem cultura que não permite que o primo case com o primo, né? Que mãe com filho, que tio com sobrinho, mas isso aqui vai variando, né? Tem até cultura que tem irmão com irmão, mas sempre tem uma regra que proíbe, né? Proíbe um homem se relacionar com determinada mulher e vice-versa. Aí o Livre Souza vai falar: essa regra é universal, é universal.
E como ela é universal, ela deve ser a regra estrutural que estrutura a moralidade universal. Mas isso é uma teoria, né? É teórico. Tem que ver se na prática isso funciona assim mesmo, né? Aparentemente sim, mas o que o Leandro está perguntando, né? Existe uma moral universal? Uma coisa que todas as sociedades do mundo acham errado e concordariam com isso? É difícil isso dizer, cara. É muito difícil. Acho que não, porque os modos de viver são tão variáveis que aquilo que nós consideramos, por exemplo, né, uma coisa absurda como o estupro aqui, em alguns lugares ele é praticado de maneira cotidiana e corriqueira, e normal. Não é acusatório, não é a menina saiu de casa sozinha, bom, ela vai ser estuprada para aprender a não sair sozinha mais. E os pais, a família, e todo mundo vai falar, tá vendo? Bem feito o que aconteceu, agora você aprendeu. Então, assim, não tem uma penalização, né? Epicuro ia condenar isso, não ia? Oi? Epicuro ia condenar essa prática, né? Com certeza ele condenaria essa prática, né? Porque ele falaria que isso seria produzir, né, mal, né, para outra pessoa, né? Agora, se você, não, Epicuro falaria o seguinte, né? O estupro poderia não existir se você não se importasse com quem você transa. E você, assim, o sexo transformar-se, né, numa coisa assim, meio cachorro, assim, sabe? Meio animal, meio, tanto faz, cara, isso aqui é só um movimento corporal, não é nada mais que isso, né? E aí, se você se desprendesse, né, de toda a carga social da sexualidade, aí talvez ele falaria que não há problema, porque não haveria mais estupro, por quê? Porque não haveria mais a percepção da violência, né? Afinal, é só como se fosse cumprimentar, dar a mão para a pessoa, né? Sei lá, né? Mas aí a gente está extrapolando, né? Até para além, né? Do que ele falaria. Ah, tá. O Levi Strauss, o Levi Strauss inventou a calça jeans? Peraí, é Claude Levi Strauss? Olha aí. Isso, mas é Claude Levi Strauss. É. Rapaz, se isso for verdade, assim, eu tô, é uma coisa diferente pra mim aqui. Vou até anotar isso. Quem, quem inventou a calça jeans? Então, tá. Não, então não é o mesmo. Não é o mesmo. Porque o Levi Strauss, ele é francês. É, deve ser outro. O Levi Strauss, ele é francês. Aí ele vem para o Brasil para poder fazer pesquisa aqui com os índios brasileiros. E aí ele vira o maior antropólogo do mundo. Maior do mundo, assim, da época Na dele. verdade, ele é belga, né? Ele é Ele, belga criado na França, né? tá. Ele tem de origem belga? Ele nasceu na Bélgica. Ah, entendi. Eu sei que ele é francês porque a sociologia dele, a antropologia dele é francesa, né? Então, formação dele na França, na Sorbonne e tal. É, É, ele é belga. deve ser outro. Ou deve ser, sei lá, não sei. Mas ele com certeza não mexeu com calça jeans, não. Com certeza não. Bom, Epicuro então introduz a teoria dos mínimos, né? Todos os átomos são física e ontologicamente divisíveis, como a gente já falou. No entanto, eles são compostos de partes. Olha só, não separáveis ontologicamente, mas sim logicamente idealmente distinguíveis, né? O mínimo é o limite das partes, os mínimos valem para o espaço, para o tempo e para o movimento. Aqui, essa teoria dos mínimos, né, é o que eu falei na última aula com vocês sobre a ideia de que Epicuro ele está influenciando de alguma forma o pensamento da Bíblia, né? Quando eu falei lá da alma, né, da alma humana, divisão, né? Eu falo assim, ó, tem lá, né, um átomo, o átomo tem coisas dentro dele, mas as coisas do átomo que estão dentro dele compõem o átomo e eles são indivisíveis, né? Isso é o mínimo necessário para a existência do átomo. Indivisível por quê? Porque se você dividir um átomo, o que acontece? Ele deixa de existir, né?
Então, porque ele é átomo, né? Átomo, né? Não divisível, né? Daí a ideia de que, se você dividir a alma humana, você extingue a alma, né? Extingue a alma, porque a alma é um princípio atômico, né? Ela é indivisível, né? Coisa essa que vai ter na tradição cristã, por exemplo, os adventistas acreditam nisso, né? Os adventistas acreditam que a alma ela é destrutiva, né? Ou melhor, destrutível, né? Ela pode, é isso mesmo? Ela pode ser destruída, né? O aniquilarismo, né? Ou seja, é só você fragmentar aquilo que há de mais atômico na alma que ela desaparece, né? Já a maior parte da tradição cristã fala que não, né? Que a alma ela é um princípio atômico, né? Indestrutível, indivisível, apesar de ser composta de várias partes, né? Ela é composta de várias. Vai ter o que os adventistas. Isso vem de muito antigo. Lá o Calvino, nas Institutas, fala de um povo chamado psicopaniquistas, né? Psicopaniquistas, que era um povo que acreditava nisso aí, né? Na aniquilação da alma. A ideia é a seguinte: se admite que o fogo ele é eterno, o fogo do inferno, ele é eterno, mas que as coisas que nele são jogadas não são eternas, né? Então, o castigo é um castigo de pena eterna, mas não de sofrimento eterno, porque não combinaria com um Deus bondoso a existência de um sofrimento eterno paralelo, né? Deus está aqui no céu, aí vendo a nossa felicidade e ao mesmo tempo está vendo lá a desgraça, o povo sofrendo lá no inferno, né? Então aí se tem essa ideia, né, de que há um aniquilarismo, né? Ou seja, você joga, né, no lago de fogo, no Guiena, e ele vai então destruir todo o mal, né, com as almas que são jogadas lá, né? A ideia é uma ideia muito mais de fundo moral, né? Lógico, né? Como é que pode a minha mente permitir, né, a existência de um Deus bom com sofrimento eterno? Faz sentido? Faz. Só que ele é um antropomorfismo, né? Uma antropopatia. Não, então tem vários, né? É que na época do Calvino não existia adventista ainda, né? Ele está falando de. É, são pouquíssimos, né? Pouquíssimos. É, o Calvino chama de psicopaniquistas uma tradição antiga, né? Desde a época lá do Ário, né? Só que assim, é sempre um pouquinho, né? É um ou outro que vai falar sobre isso, né? Aí, o pai da história? Não. É, não, não. Para ele ser considerado um pai da igreja, ele não pode admitir isso, porque isso seria contra a tradição da igreja, né? Então vai ter que ser um cara herético, um herético, tipo assim, um Sabélio, tipo assim, um Ário, né? Algum, algum desses caras aí que proporam isso, né? Ou Montano, né? Não sei. Algum desses caras aí. A Ellen White com certeza tirou isso de algum lugar também, né? Então, mais ou menos, né? Essas ideias, né, elas estão presentes, né, assim, no cotidiano, né? É que a gente, às vezes, conhece a ideia, mas não conhece a origem histórica da ideia, né? Então, é muito possível que um psicopaniquista tenha chegado na América também, junto com os puritanos, né? E lá tenha disseminado isso aí e ia ficando, né? Como uma teoria marginal, né? E aí a Ellen White, ela fisga, né, aquela teoria marginal e transforma ela em central, né? Muito, 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 muito. É, É exatamente por isso que a gente estuda história, né? Para entender os processos. É assim, ó, isso aí que você está falando não é novo, né? Ele é antigo. Mas como é que do antigo chegou até você? Né? Tem todo um processo ali, né? Terceira diferença, então, é que esse aqui é interessante. Ó, o Demócrito, ele afirmava a existência do vórtice. Para você, vórtices é uma coisa tranquila de pensar aí?
Sim, vórtice é o que, quando você está voando no avião, a ponta das duas asas começam a formar redemoinhos assim, ó. O vento Isso, batendo ali, aí vórtice. O nome daquele é vórtice. isso, perfeito, né? Então, você tem o quê? O vórtice, né, é uma espécie de movimento, né? No Twister, o filme da vaquinha lá, no Twister, o carro, entendeu? Isso, Assistiu? não. Twister. É, Twister é o nome da vaquinha, é o nome do filme, né? Twister é um filme Ah, bem antigo, que parece lá um vórticezão, aí chama redemoinho. tá. Sim, isso, é aquilo. Né? Então, o que você vê? O vórtice é um movimento regular, né? Ele, porque ele é regular, ele forma, né, o redemoinho, né? Ele forma o furacão, o tufão. E no caso do avião também, né? Você consegue calcular o vórtice, né? Ele é calculável. Ele é calculável? O vórtice? É. Ah, tem os equipamentos que calculam ali a aproximação, porque ele tem velocidade de vento, tem densidade, tem um porrada de coisa, então ele é calculado, sim. Então ele tem É, regularidade, certo? sim. Aí tem a aceleração centrípeta, entendeu? Na base, no topo, entendeu? Tem a Isso, perfeito. pressão, por causa da coluna que faz, tudo ali calcula. Perfeito, perfeito. Então, olha só, o Epicuro, o Demócrito, ele está defendendo que os átomos estão em um vórtice permanente. Ou seja, existe uma ordem matematizada compreensiva do universo. O universo tem uma ordem para ser entendida. Isso aqui o Epicuro vai negar. Ele vai dizer, não existe vórtice. O que existe é outra coisa, né? Aí ele vai falar assim, ó, os átomos, aí vamos imaginar assim, como se fosse uma espécie de chuva. Lembra que eu falei que os átomos são pesados, né, e quantificados? Eu falei aqui no slide passado, ó, não, aqui, né? Aqui, ó. Os átomos para Epicuro são figuras que possuem peso e grandeza, né? Os átomos possuem formas de todas as espécies. Os átomos não possuem formas qualitativamente diferentes, mas apenas quantitativamente diferentes, né? Ou seja, a qualidade dos átomos é a mesma, então todos os átomos formam a mesma coisa, só que eles têm quantidades de formas diferentes. E o peso dos átomos é o que provoca movimento, né? Nós não podemos ver as formas dos átomos, mas elas são finitas. Por quê? Porque como as coisas que eu vejo, né, elas sempre se formam da mesma maneira, então as formas dos átomos devem ser formas finitas para dar origem a coisas que são finitas também, tipo uma árvore, um cavalo, né, e a gente, tudo mais e tal. Então essa ideia aqui é importante. Por quê? Porque agora ele vai falar o seguinte, ó. Demócrito dizia que os átomos estavam naquele vórtice e aí eles se chocavam uns com os outros por acaso, e nesse acaso do vórtice eles iriam formar as coisas que existem. Mas o vórtice, ele é o universo em movimento de maneira compreensível, matematizada. Dá para calcular isso. O Epicuro vai falar que não. Os átomos estão como se fossem caindo. Eles estão caindo eternamente no infinito do espaço, caindo como se fosse uma chuva, né? Porque eles são pesados. Então eles caem. Mas aí você pergunta assim: bom, mas se eles caem, né? Como é que um átomo vai encontrar com o outro? Já que eles estão em paralelo, né? Eles estão caindo, né? Eles estão sempre em paralela. Como é que encontram um com o outro? E aí, então, o Demócrito vai novamente, né, colocar uma coisa que não tem lógica nenhuma, que é a ideia do clima NEM, que os átomos eles não caem reto, eles caem meio assim, ó, meio de ângulo, assim, né? Tangente, Transversalmente. inclinado, né? É, exatamente. Exato. E aí, assim, a inclinação faz com que esse átomo aqui se choque com o outro. Agora, por que que é assim? Porque é assim, sabe? Mas se você para e pensa, não é de um todo absurdo, né? Assim, deixa eu tentar trazer aqui. Se você para para pensar, por exemplo, a maior nuvem, a nuvem que provoca tempestades, que é chamada cumulonimbus, né? É a maior nuvem de extensão vertical. Como é que se forma o granizo nessas nuvens, né? O granizo vai lá, forma, a densidade atingiu, ele vai lá e cai.
ele se forma quando partículas de gelo vão se chocando entre eles e vão se juntando. E aí ele cai lá do topo, ele forma lá no topo da nuvem, onde é mais gelado, né? Ele vai topo, ele cai, e na medida que ele vai cair, como essa nuvem ela tem ventos descendentes e ascendentes, aí vai jogando ele para cima, eles vão rodando ali, entendeu? Até ficar uma pedra. E aí, quando ele fica uma pedra, aí ele consegue vencer aquela ascendência e descendência ali do vento dentro da nuvem, cai, entendeu? Mas é o atrito, é a fricção. E a fricção também as gotículas de água para poder formar a chuva. Sobe os aerosóis, o que a gente chama de poeira, sobe. Aqueles aerosóis, eles atraem as gotículas de água, elas vão se chocando com aquele aerosol ali, até o ponto de atingir a densidade suficiente e precipitar, e provocar chuva, entendeu? Então, assim, não está tão longe, não, entendeu? De certa forma, existe um evento parecido. Na experiência, né? Na experiência material. Sim. Isso aí eu estudei quando eu estava ali no primeiro período, segundo período de meteorologia, né? Na faculdade. Interessante isso. Eu não tinha pensado, porque assim, a minha lógica estava pensando assim, em átomos caindo no vácuo, né? Mas o vácuo também não é conhecido pelos gregos, né? Então o que você está falando tem mais sentido, né? Ou seja, há forças, né? Há forças diferentes. Sim. Operando para poder movimentar. Os átomos, então, ao invés de cair reto, eles caem e vão, né, tipo, desviando, né, por declinação. E aí a gente calcula, vai calcular muito física, coloca lá, te dá ali as informações e você fala, olha, despreze a resistência do ar. Tá, mas a gente despreza para níveis de teoria, porque na prática não tem como desprezar a não existência do ar. Considere que o ar não existe. Não, existem forças atuando. Né? Dentro da física, existem forças ali atuando. Então, não tem como você desprezar esse cálculo. Exceto quando você vai ali só para teoria, né? Fazer cálculo mais preciso. Aí você despreza, por exemplo, considere gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Não é isso, mas você considera 10. Então, você vai fazendo essas modificações na teoria. Mas existem forças atuando ali que provocam fricções. Entendeu? Uma delas é a formação do granizo, a outra delas é o aerosol que suspende e ele atrai ali as gotículas de água até formar ali a precipitação. Então, existem sim essas forças atuando dentro da atmosfera. Então, a maior interação que tem, por isso quando se fala que, olha, o homem ele muda o clima. Não, não muda o clima, né? Quem determina como é que vai ser o clima do planeta são os oceanos, porque a Terra é 70% formada por eles, por água. Onde não tem oceano ainda tem rio. Né? Então, a interagibilidade entre a atmosfera e o oceano é muito maior, mas infinitamente maior, para ser exagerado, do que o homem com a atmosfera. Entendeu? Então, o homem não vai provocar nada. Ele arrancando uma árvore, o máximo que ele vai fazer é deixar de ter uma sombra na frente da casa dele. Entendeu? Perfeito, perfeito. Provavelmente, então, Epicuro, ele tira essa ideia da observação da chuva, né? Provavelmente isso, né? É que ele não deixou claro isso, mas deve ser isso. E aí ele fala que esse encontro de átomos, ele é aleatório. Lembra que aquela ideia de acaso, né? Que nós estamos falando toda hora, né? É uma ideia que é presente hoje, né? Como que o mundo foi criado? Por acaso, né? É o acaso, né? Estava lá, Big Bang, né? O acaso e tal. Essa ideia de acaso, ela é grega, né? Ela é grega aqui. Ela não está presente no Platão, não está presente no Aristóteles, mas está presente nos pré-socráticos e está presente agora no Epicuro, né? A ideia de que tudo que existe é o resultado fortuito, né? De um encontro aleatório de átomos. Não há intencionalidade na realidade. Não há finalidade. Só o que existe é aleatoriedade. Nada é necessário, né? Tudo é contingente. Essa é a ideia do Epicuro, né? E aí é interessante isso por quê? Porque se nada é necessário, tudo é contingente, então não há por que sofrer por realidade nenhuma. Toda realidade, ela é, de certa forma, né, socialmente falando, mutável. Né? Não precisa sofrer com isso. Bom, vou parar por aqui hoje, né? A gente acabou que não conseguiu terminar, mas, enfim, na aula que vem eu faço o resumo e a gente termina.